Alô, galera do canal Melhor Época. Para quem curtiu as décadas de ouro de 80 e 90, melhores músicas, melhores séries, melhores animes, melhores filmes e os melhores desenhos. Hoje falaremos sobre o desenho A Nossa Turma, que encantou a criançada aí na década de 80. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para fortalecer e trazermos mais conteúdo aí para vocês. Get along, gang. A Nossa Turma foi um desenho animado produzido na década de 80 por Nelvana e pela Dick Entertainment, originalmente para exibição nas redes de televisão norte-americanas Nickelodeon e CBS. A série animada ela foi criada pela Tozy Characters from Cleveland, através dos produtores executivos Andy Hayward e Jean Chalopin. E foi desenvolveram, né, o episódio piloto, que foi pela produtora Nelvana, e os capítulos seguintes já foi pela Dick Entertainment. No Brasil, o desenho foi exibido pelo SBT entre os anos de 1987 e 2004, em variados programas infantis da emissora, como Show Maravilha, Bom Dia e Companhia, Sábado Animado, e também foi lançado em VHS, na década de 90, pela extinta Mundo Mágico. Mas no VHS tinha a dublagem diferente, né, que era da Master Sound, porque a dublagem original, que passava no SBT, era da Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards. Bom, o desenho contava as aventuras de uma turma de 12 animais pré-adolescentes antropomórficos, liderados pelo Alce Montgomery, e sempre valorizava o espírito de equipe e o companheirismo ali de todos. Foram produzidos 14 episódios ao todo, mas no Brasil só foram exibidos 13, totalizando aí 26 histórias. E o desenho mostra aí um grupo de amigos que estão sempre se encontrando em meio às brincadeiras e mostravam a importância de viver em harmonia, cuidar um dos outros, amar ao próximo. Cada um dos personagens tinha seus defeitos, mas ao longo do programa eles iam aprendendo a superar esses defeitos e sempre ali com a ajuda dos amigos. O desenho em si era bem educativo. As histórias sempre tinham uma mensagem falando sobre moral, respeito. A mensagem principal do desenho era de que devemos trabalhar em equipe, valorizar as amizades. E embora os animais fossem de raças diferentes, eles conviviam em harmonia. E isso servia para ensinar a criançada que ninguém é igual a ninguém e por isso temos que aprender a lidar com as diferenças do outro. Geralmente, o grupo vivia na sorveteria de um bode muito alegre ou então se encontravam no vagão de um trem. O líder deles ali era o Alce, né, que era o Montgomery, que era muito inteligente, muito esperto. Ele sempre tinha bons conselhos para dar para todos. Tinha o gato chamado Zipper, que era um esportista, que vivia sempre incentivando os outros a praticar esporte. Tinha uma ovelha que era a Vilma, que era muito vaidosa. Tinha uma cadelinha chamada Dot, que era bem desastrada, bem desajeitada, mas eles sempre procuravam fazer ela se sentir bem ali no meio deles. Um castor bem ingênuo chamado Bingo e uma porca-espinha chamada Márcia. E do outro lado tinha um crocodilo chamado Cátion, que era louco para tomar o vagão ali da turminha e sempre ficava buscando uma maneira mirabolante de tirar o pessoal de lá para tentar tomar o vagão. Tinha um comparsa dele, que era um lagarto chamado Lenny. O plano do crocodilo sempre acabava dando errado e o pior é que sempre sobrava para o pobre do lagarto, Lenny. O desenho, ele havia assim, umas noções de cidadania, de cuidado, de respeito ao próximo.
a começar mesmo pela música de abertura. Uma parte fala assim: Each one is special in his own way, né? Que traduzindo seria: cada um é especial à sua maneira. Há ali todo um cuidado nos personagens, para retratar a diversidade, que é tão importante numa fase tão delicada, no caso como é a infância e pré-adolescência. E haviam discussões ali sobre questão de lixo. é, tem um episódio que o prefeito ele quer depositar lixo num local onde as crianças brincam. Aí começa toda uma discussão para onde o lixo tem que ir, tudo. Aí vem, entra as questões da cidadania e mostra quem são as pessoas que podem justamente solucionar esses problemas. O desenho era muito bom, pessoal. Um dos principais temas abordados justamente era a questão do companheirismo, a importância de se ajudar um ao outro. Frequentemente, algum dos personagens passava por problemas que eram comuns ali na infância, na pré-adolescência. Por exemplo, tem um episódio que a Márcia, que é a menorzinha, né, do grupo, ela se sente isolada ali por ser a mais novinha deles e ela nunca podia fazer as mesmas coisas que os seus amigos mais velhos faziam. Mas graças ao apoio desses amigos, isso foi resolvido. A nossa turma, engraçado que o locutor anunciava simplesmente a turma na abertura do desenho, né? Ele marcou mesmo época porque os personagens eram carismáticos e únicos. Era como se cada um representasse um tipo de personalidade do telespectador. E fora a música de abertura, que com certeza ainda emociona e empolga muita gente. E curiosamente não houve versão em português da música, ela ficou em inglês mesmo, porque era muito contagiante. Até hoje, quando a gente ouve, dá aquela saudade, a gente se emociona, a gente se empolga. Era um desenho muito bom. Na dublagem do Herbert Richards, quem fazia a voz do Montgomery era o Garcia Júnior. Quem fazia a voz da Dot era a Adalmaia Mesquita, que infelizmente morreu em 2020. Quem fazia a voz da ovelha Vilma era a Miriam Teresa. Do gato Zíper era o Mário Jorge Andrade. E do Castor Bingo era o Henrique Ogala, que também faleceu em 2020. E da Porca-Espinha Márcia, a Marisa Leal. Bom, houveram alguns boatos que uma produtora ligada ao Brasil iria retornar com a produção do desenho A Nossa Turma, que foi veiculado aqui no caso pelo SBT. A American Greetings, que é a detentora dos direitos, fechou, né, um acordo aí com a Chatrone, que inclusive conta com a brasileira Karina Schulze em seu quadro ali de acionistas. E a jornalista Patrícia Kogut falou aí umas informações ali, citou que alguns episódios inéditos da animação A Nossa Turma já estavam em desenvolvimento, só que ainda não tinha um canal definido para exibir. Então, assim, são rumores, né? Ainda não há nada concreto, não tem como afirmar se isso é verdade ou não. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Com certeza aí deu aquela pontinha de saudade da nossa época aí de criança, adolescente que assistia esse desenho maravilhoso. Sem dúvida alguma, sempre ficava algo produtivo, sempre plantava algo
uma sementinha aí de cidadania. Isso com certeza serviu para inspirar muita gente naquela época, né? Então, com certeza aí dá aquela pontinha de saudade e a gente torce para que os boatos de retorno do desenho sejam verdadeiros. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e fiquem no aguardo para próximos vídeos. Um abraço!